Quem são os aprovadores na gestão de telecom? E aí, como personagem interno, o aprovador, ele é aquela pessoa que vai aprovar uma demanda do tipo, um usuário está dizendo lá que quer aumentar a internet. E o gestor, por exemplo, diz, tudo bem, aprovei. Manda lá para o Kleber, essa demanda eu aprovei. E eu, tudo bem, vou pegar aquela demanda, vou fazer um tratamento daquelas informações e vou passar para o decisor. O aprovador, ele só meio que faz um intermédio entre, tudo bem, vou poder fazer essa atividade, mas ele não decide. Ele aprova, meio que, tudo bem, faz esse fluxo aqui, mas não é uma pessoa que, no meu ponto de vista, decide algo específico. Mas, na maioria dos casos, quem aprova é quem decide. Porém, existem casos que o aprovador não necessariamente está na posição de decisor. E por isso que existem essas duas posições. O aprovador, ele tem essa função de personagem interno apenas para aprovar. E normalmente tem a ver com cargo. Aí você pensa hierarquicamente na organização, tipo, um supervisor aprova uma demanda de um usuário, que é um gestor dele. Ele está pedindo isso aqui. Kleber, verifica, por favor, ele está querendo isso aqui, eu estou querendo aumentar o plano dele. Tudo bem? Ou um gerente está querendo aumentar o plano dele próprio para alguma função. Tudo bem, ele se aprova ou ele aprova alguém, mas ele aprovou. Ou seja, eu libero, mas não necessariamente o decisor vai aprovar. Ou seja, ele vai dizer que realmente pode. Então, é uma situação um pouco mais delicada perante o conglomerado, vamos assim, de personagens internos. É uma situação mais que você tem que ter um andar mais calmo, vamos dizer assim, sobre isso. Ter mais, como dizem, andar sobre ovos. É a mesma coisa. Tenha muito cuidado. Por quê? Esse aprovador, ele, logicamente, normalmente, ele é um gestor também, e que você pode ser que daqui a pouco ele vire um decisor. Então toma cuidado muito com isso, mas entenda que existem aprovadores e decisores. Pode ser que na sua organização todo aprovador seja decisor, assim como alguns aprovadores não são decisores, mas eles influenciam a decisão. Não é ele que diz o sim, mas se ele mandar, o outro vai dizer sim. Então tenha a visão clara de quem aprova, de quem decide e coloca no papel. Papel que eu digo, é no computador, é num processo, é num procedimento atualizado. Organiza a empresa, deixa lá definido quem pode, quem não pode. Isso é a função básica. Isso aqui, na metodologia Reduza Custo todo mês, é nas primeiras aulas. Se não me engano, é no primeiro módulo. Se não me engano, não. É no primeiro módulo. Porque como é que você vai fazer uma estrutura se você não sabe quem é quem? Se você não sabe quem aprova, quem decide, quem é um gestor, quem é um usuário, quem são os personagens internos. Você tem que saber disso. Isso é um fato. Como é que você vai desenhar um processo se você não sabe quem são os personagens? Não dá. Então, saiba quem são os aprovadores. A função deles é aprovar. Não necessariamente que aquilo vai ser aprovado também pelo decisor, mas eles também podem reprovar algumas demandas. Principalmente isso aqui você vai ver para adicionar serviços, retirar serviços, cancelamentos e por aí vai. Você não vai ter tanta diferença nisso quando são atividades de suporte, tipo, um problema aconteceu, você vai resolver, independente se alguém aprovar ou não, você vai ter que resolver aquela demanda. Então isso aqui é muito mais para a visão de custos que você vai ter no dia a dia. Ou ele precisa de algum relatório, alguma demanda do tipo, e aí você tem algumas ações a serem feitas. Mas entenda que ele pode ter um nível de decisão, mas não é sempre. Por isso que sempre conversa, analisa a estrutura da empresa para ver fulano, fulana, pode, não pode, o que é que eles devem fazer. E pode ter empresa que diga, não, você não precisa se preocupar com a aprovação, todos são decisores. Ou não, esses aqui aprovam, mas quem decide é fulano ou fulana. Deixa isso bem claro quando você for fazer os processos para não sobrar para você. Aprovou, decidiu, aí você sabe o fluxo e não tem uma ativação indevida de algum serviço, por exemplo. E, lógico, os aprovadores podem depender do cargo. Exemplo,
Para o usuário, quem vai aprovar aquilo ali é o supervisor, mas tem um gerente dele que vai ter a decisão se aquilo realmente vai ser feito ou não. Por exemplo, tá? Já tiveram situações, para você entender mais simples, que alguns usuários pedem para aumentar o pacote de dados, dizendo que está sempre ficando lento e tudo mais, e o supervisor ou o gestor mais imediato, ele pede, ou seja, entendi, tudo bem. Ou seja, empiricamente, ou seja, por conhecimento daquilo, ele pede, ele aprovou. Então tá bom, vou pedir. Só que, algumas vezes, a pessoa está utilizando o serviço de maneira errada e algumas vezes realmente ele precisa. E aí cabe a gente, como gestor de telecom, trazer ao holofote, ou seja, a visão dessas informações. Realmente está usando correto, está usando incorreto, ele precisa, não precisa. E aí não é o aprovador que vai decidir, é o decisor. E ele vai dizer sim ou não. E volta a informação para o aprovador. Foi aprovado, já foi feito. Não foi reprovado, foi reprovado por causa de XYZ. E aí volta novamente essa informação para o usuário. Tem situações que a gente não fala com o usuário, a gente fala com o gestor, que em algumas vezes também tem um papel de aprovador. Mas deixa a estrutura da tua organização clara, vai ficar mais fácil. Se for uma estrutura de uma hierarquia menor, vai ser mais simples isso. E uma pessoa pode tomar 2, 3 papéis ou mais. Mas entenda essa questão de personagem interno dos aprovadores.